Fidel Dias. Pimentel, as pessoas da comunidade... Fidel? Isso. Pô, Conhece? não, mas ele lembrou o cara de Cuba aí, meu irmão. Pelo amor de Fidel Deus. Castro. Porra. Eu vou responder ele, viu? Ele Apesar mandou aqui, ó, disso. Pimentel. As pessoas da comunidade têm direito à presunção de inocência? Nunca te vi criticar os mandados de busca e apreensão coletivos em comunidades. Porra. Essas pessoas não têm direito ao devido... Porra. Fidel é comunista mesmo. viu? Porra, Legal. bateu forte agora, hein? Ei, Ô, bateu forte, Fidel, irmão. Fidel? Ó, Hã? Não, vou responder o Fidel com carinho, porque... você entende meu papel contigo? Entendo, irmão. É porque antecipadamente a gente precisa responder essas pessoas. Não, porque cara. assim, no Brasil, ó, eu vou complementar agora, Fidel, porra, me deu, né? Me deu, porra, munição. Sim. O que a gente vê, cara, de todos os poderosos, a defesa argumenta a mesma coisa. Sim. No final vai provar a inocência dele. Ou então no final chega lá numa corte, é arquivado. Sim. Aí fala, não, pô. Tanto é que foi arquivado. Sim. Então, cara, essa presunção de inocência, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, lógico, é regra do direito. A questão é, os poderosos conseguem isso com um louvor absurdo e o morador da favela ou um mero policial, né, eu ou qualquer outro aí, pega anos de cana sem que tenha nada disso em prática. Então, por isso que é importante dar o destaque que não dá para ficar simplesmente esperando o julgamento do processo 10, 15 anos depois. Por favor, responda ao Fidel. Fidel, pô, obrigado pela pergunta, viu, irmão? E realmente eu tenho pensado nisso nos últimos 30, 40 dias, viu, Fidel? Depois que eu li esse relatório de 479 páginas, esse relatório tem muita matéria de jornal. Tem um relatório financeiro do COAF, da esposa de Rivaldo, de Érica. Esse relatório tem a delação do Lessa e o resto, como eu disse anteriormente, é o inquérito da própria Polícia Civil do Rio de Janeiro. Depois que eu li esse relatório, eu confesso a você que eu fui dormir pensando no que você estava me falando. Se fazem isso com um delegado de polícia, se fazem isso com o Rivaldo, que foi chefe de Polícia Civil, o que não fazem com um morador de comunidade. E você falou, pô, Pimentel, você falou de presunção de inocência 200 vezes. E realmente o Fidel, vergonhosamente falando pra você, eu nunca me preocupei com presunção de inocência de morador de comunidade, eu tô envergonhado de falar isso pra você, viu, cara? E eu vejo algumas declarações sobre as prisões das pessoas no 8 de janeiro, eu vi declarações até de um ministro do STF, direitos e garantias individuais, ele dizia que existia, mas poderia ter ali uma lacuna. Bom, não pode ter lacuna nenhuma. Realmente a gente não pode abrir mão disso. E eu comecei o papo com o Glauber falando presunção de inocência, ampla defesa e contraditório. É inadmissível, seja para um morador de favela, seja para o Rivaldo, seja para o delegado da PRF, 9 meses preso numa preventiva, sem prestar depoimento, sem prestar nenhum tipo de esclarecimento. Então, se eu estou preocupado hoje, eu deveria ter estado preocupado ao longo da minha carreira com centenas de milhares de prisões efetuadas por agentes da lei no Rio de Janeiro, do cara do beco, mas o fuzil estava do lado não estava na mão do bandido, né? Estava do lado, né? Com aquele camarada que foi preso do beco com maconha e cocaína, mas a maconha estava em cima do telhado, né? Eu deveria estar preocupado com isso também. Então, Fidel, você tem toda a razão, viu? Eu contei no outro podcast, Fidel, eu fui da P2 do 2º Batalhão, Botafogo, e nós prendemos um rapaz branco, morador de um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, indo na favela comprar maconha para todos os colegas do prédio. E nós prendemos ele com um tijolinho de maconha na mão. Talvez 200 ou 300 gramas de maconha, não mais que isso. Na antiga Lei 6368, aqueles verbos no infinitivo, né? Transportar, emprestar, dar, né? Levar, carregar, né? Vender, né? Oferecer, tudo era tráfico. E eu levei esse jovem preso e no dia do julgamento dele, o promotor perguntou para mim, mas ele era traficante mesmo? E eu falei pro promotor, olha, no texto da lei, sim, né? Ele estava levando maconha para oferecer pros colegas. Mas se você quer saber se a profissão dele era traficante, não. Ele era estudante, filho de papai, que estava naquele momento comprando maconha. E o promotor não ofereceu denúncia, era o libelo acusatório. E eu saí dali com a seguinte impressão, Fidel. Realmente, a lei de drogas no Brasil, a lei 6368, a antiga lei, ela vai pegar pobre. Então, naquele dia foi o meu start de como a lei era covarde e protegia os ricos e arrebentava os pobres. E o meu start hoje sobre direitos e garantias individuais pode ter sido esse atual. Porque eu estou impressionado de uma pessoa presa
há 40 e tantos dias, que até o momento não teve o direito de explicar a versão dela. Isso parece coisa de filme da Inquisição, né? Parece aquelas coisas daquele pessoal que era preso em castelo, né? Olha, a gente não quer te ouvir não, fica preso aí. A gente não quer nem ouvir tua versão. Então, assim, Fidel, obrigado pela pergunta aí, viu, irmão? E obrigado pela paciência de ter ouvido a resposta. Né? Cara, mas que cenário você enxerga, então, num país onde isso vai ser seguido da forma como você está refletindo agora? E possivelmente, cara, Ninguém vai preso. muito em breve, a metralhadora giratória do Alexandre de Moraes, ela tá para todo lado. Muito em breve, a própria esquerda brasileira, que a primeiro momento concordou com o Alexandre de Moraes, porque achou ele um cara que teve coragem de enfrentar os ditos terroristas, né? E aí, Fidel, um parêntese, viu? Eu, pro Glauber aqui uma vez, eu apanhei dos bolsonaristas, eu disse claramente, quem chuta um cavalo da PM em Brasília, teve gente chutando cavalo, viu? Teve gente chutando o policial que caiu do cavalo. O policial caiu do cavalo e aqueles manifestantes dito patriotas estavam chutando o policial. Eu acho que um cara desse tem que se arrebentar na cadeia mesmo, viu, Glauber? Pelo amor de Deus, cara. Chutar um cavalo, chutar um agente da lei, né? Que tava ali no exercício da função dele. Mas e a presunção de inocência? Mas calma aí, ali você tinha a imagem, você tinha tudo isso, você tinha ali foi um preso em flagrante, inclusive, viu? Mas só depois da ampla defesa e contraditória. Perfeito. Mas não, eu acho que tô sendo provocativo mesmo pra dizer que, assim, perfeito. levando isso à risca, Sim, a poderiam advocacia criminal deitou enrolando, Sim. ninguém mais vai preso mais. Poderiam responder em liberdade, porque a liberdade é a regra do processo, né? A prisão é exceção, não é isso? A gente aprende isso lá na faculdade de Direito, que a regra é você responder em liberdade, né? Mas ainda assim, chutou o cavalo da PM, chutou o policial, defecou na mesa do ministro desse, tem que ser preso mesmo, pô. Então eu não tinha, confesso a você, eu não tinha compaixão pelas pessoas que bateram em policiais, chutaram cavalo, defecaram no prédio público, né? Eu queria realmente, não sei se a prisão, viu, mas a punição dessas pessoas, né? Algum tipo de punição, né? Pode ser algum tipo, qualquer coisa, eu queria mesmo. Mas desde o primeiro momento, eu ficava chocado com a prisão das pessoas que não tinham invadido os prédios, que só estavam lá. Eu achava uma baita de uma forçação de barra. E ali eu escutei algumas autoridades dizendo, até membros da OAB, viu? Olha, direito e garantia individual é uma coisa que eventualmente não. A regra da civilidade, né, é você manter o direito e garantias individuais. Então, assim, serviu de reflexão para mim. Mas eu acho que no futuro muito próximo, cada vez mais pessoas no Brasil vão perceber que o STF está agindo de uma forma muito estranha, né? Bem diferente do que as democracias do mundo todo realizam. E eu imagino que até os próprios ministros do STF, que não sejam Alexandre de Moraes, né? Aqueles outros ministros começam a questionar, calma aí, pelo amor de Deus, isso aqui... Qual ministro? O da decisão lá do Chego? O do carnaval na escola de samba? Qual ministro que você está tendo esperança? Pode ser até um ministro mais garantista mesmo, pode achar a decisão... O da DPF 635? Pode ser, camarada. Eu tô falando sério, pode ser. Ele pode chegar e falar assim, olha, calma aí, isso aqui tá demais. Olha, você ser ofendido no aeroporto lá em Roma é absurdo. Realmente, não é legal. Mas você julgar o cara que te ofendeu, isso é absolutamente louco. Isso não tem precedente no mundo, sabe? Alguém vai falar pra ele, meu irmão, me dá isso aqui, deixa eu julgar isso aí. As pessoas vão perceber que tem ações que estão passando do limite, né? Para defender a democracia, tem coisa passando do limite. E nem sei se tudo é para defender a democracia também não, viu, Glauber? Não sei também, mas essas são as questões hoje. Perfeito? Valeu, obrigado pela suga aí, viu, Fidel, que eu falei pra caramba. Se o cara, se não tiver essas prisões preventivas, e se esses casos que você citou, o erro tá nesse playboy não ser enquadrado como um traficante, porque ele tava fazendo às vezes o traficante, ele tava traficando. Então, não é por conta que ele não vai preso que eu vou deixar de prender o resto. Lógico, irmão. Então, assim, o erro não tá na prisão, do Rivaldo. O erro tá em ficar 30 dias sem ser ouvido, 40 dias sem ser ouvido. Sim. Prenda ele, escute ele, pegue mais informação, evolua com o processo para que ele fique mais preso ainda. Ou então mais solto, ou então solto, né? Esse é um discurso que a esquerda brasileira, a classe política brasileira, né, do espectro de esquerda ali, defende muito, né? Que o Brasil prende mal. Então, portanto, para não cometer injustiça, calma aí, veja bem. Então, o meu receio é que daqui a pouco ninguém mais vai preso. Porque tem que esperar
levar a risco a presunção de inocência e tal. O cara tem Mas elementos só mínimos lembrando, pra ser Glauber, preso. só lembrando que a regra é responder Em em liberdade. liberdade. As pessoas respondem em liberdade. Se houver necessidade da decretação da prisão preventiva, que são aqueles casos estabelecidos, né? E tu enquadra... Alguns nos chamam atenção, porque, lembrando, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro que foi... Aqueles casos da preventiva já é seletivo pro pobre se lascar e o Lógico. rico se dá bem. Lógico, porque o pobre não tem residência fixa, Não tem né? residência fixa, não tem... Não tem como ser localizado. Exatamente. Exatamente. Então o pobre já entrou ali na preventiva e Sim. fica. Agora, o rico, irmão, e o cara que tem bastante grana, por exemplo, por que você vai manter o Rogério de Andrade preso? O cara pode ser achado, o cara tem vários elementos para enquadrar e deixar ele solto. Tem vários elementos para deixar um monte. Os deputados lá, bolsonaristas, que foram criticados por votar contra a prisão, a manutenção da prisão do Brazão, argumentaram tudo em questões de direito Sim, sim. que não se enquadra pro cara. Sim, Mas o camarada que não tem poder, que não é rico, sim. vai ser preso. Então, cara, prende todo mundo. Algo que me chamou a atenção também na argumentação dos deputados bolsonaristas foi o seguinte. Ele é deputado federal não é e ele competência. não é competência. Tudo Mas, bem. estranhamente, são os mesmos deputados, Glauber, que há 10 anos diziam que eram contra o foro privilegiado. Mas mudaram de opinião no momento que o Chiquinho Brazão foi preso. Então, não, tem foro privilegiado, né? Só pode ser preso depois de decisão aqui da casa. Aquilo Né? ali claramente é o seguinte, daqui a alguns meses sou Pode eu. ser eu. Exato. E eu tô votando agora porque daqui a pouco já tem um precedente aqui, eu não vou preso. Exato. Como é que fala aqui no linguajar mais chula? É seguro de quê? De cu. Seguro de cu, Seguro de cu. exatamente. Então, Exatamente. Aquela decisão pensando só no... Mas, Pimentel, é bacana ver tua reflexão, cara. É bacana, pô, tu entender e fazer meia culpa. Só que assim, levar isso à risca, ninguém mais fica preso. Sim. Ninguém vai preso no Brasil, né? Os poderosos, a gente não tem mais como botar pressão para que eles fiquem presos. E o criminoso sem poder... Mas, Glauber, tinha uma solução para isso, né? Você lembra que isso foi debatido no STF há alguns anos. Você lembra que nós conseguimos, em algum momento, trazer a prisão na segunda instância, né? E daqui a pouco voltamos para a terceira instância, tá? Então, no mundo todo, hoje, você pode prender em segunda instância. Em alguns países você pode prender em primeira instância, né? Mas no Brasil não, é em terceira instância. Então, talvez a discussão, Glauber, não é a gente abusar da preventiva, viu? Vamos usar a preventiva para tudo, né? É facilitar a condenação e a prisão imediata após a condenação. Então, Lembrando que as pessoas que estão presas lá do 8 de janeiro, muitas não foram condenadas até agora. Aliás, foram pouquíssimos condenados, né? já Então, tá na última instância. Né? Então, assim, já estão na última instância. Como é que faz? Lembrando o assassinato lá de São Paulo, da jornalista que foi assassinada pelo marido lá, pelo Gomide, em São Paulo, ela demorou 11 anos, Glauber. 11 anos o primeiro julgamento, viu? 11 anos o primeiro julgamento. E aí, realmente, você não vai achar nenhum juiz no mundo que dê uma preventiva de 11 anos para segurar o cara na cadeia, né? Então, nós estamos debatendo aqui se a preventiva é eficaz ou não, e nós deveríamos estar debatendo um judiciário mais veloz, não é isso? Né? Mais célere, né? Talvez o debate fosse errado, né? Exatamente. Exatamente. O judiciário, porra. Um judiciário mais veloz, Rivaldo já poderia estar julgado, o Silvinei já poderia estar julgado, não é isso? Que seja. Bom pra gente que já teria os casos solucionados. Lógico. Mano, Walter, eu digitei aqui que o Superchat está encerrado porque tá chegando o Superchat até agora. O Pimentel, porra, eu preciso liberar ele. 9h40. Porra, então tá bom. Irmão, vamos ter um carinho só no... Quem que edita? Esse maluco edita aí, não? Não, é outra parte. Vamos ter um cuidado, porque foi um debate mais tenso, mais nosso. Foi. Tu me deu uns 4 bicos aqui por baixo da mesa, mas eu descontei também aqui, dei uns porradão também aqui. Minha perna nem chega aí, mano. Essa aí não vai colar, não. Porque olha o espaço da mesa. Minha perna não vai ter aí. Todo mundo sabe que eu sou pequenininho. Porra, e aí? Mas de fato, irmão, olha só. Você e convidado nenhum vem aqui pra ser confrontado. E assim, na questão de te deixar em contradição, né? Sim. Esse ponto aí já era um ponto que eu já tinha reagido. Você já sabia que eu ia te questionar em relação algumas coisas do Rivaldo. De fato, foi ao vivo, eu não sei, né? A repercussão.
nos cortes a gente vai ver. Só Vamos tomar cuidado É, para não... eu vou pra tomar um não- cuidado com o meu corte lá. Eu te peço a gentileza também de você tomar um cuidado com o corte aí. pra deixar. Se você puder até... Porque se perder o contexto, fudeu. Se perder o contexto, eu vou ser aqui o defensor do Rivaldo e das coisas ruins. Eu não sou. Eu disse em vários podcasts, se o Rivaldo participou, eu quero que ele fique preso muito tempo, viu, irmão? Mas muito tempo mesmo. Sabe? E se ele participou, vai ser mais uma decepção na minha vida. Eu já tive várias. Sim. Tá? Mas as minhas circunstâncias, diferente das circunstâncias do Almada, da sua, minha. né? As minhas circunstâncias são diferenciadas. Eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que conhece todos os envolvidos. Eu conhecia Lessa, eu conhecia Marielle, só não conhecia Anderson, viu? Eu conhecia Rivaldo, né? Então todos, não conhecia os brasões, tá? Mas eu conhecia todos os envolvidos nessa história, né? Então assim, eu conhecia a Patrícia Scioli, sabe? Que foi companheira de um grande amigo meu lá em Volta Redonda, e a gente saía junto, a gente conversava, uma pessoa maravilhosa, juíza. Esse é o problema de conhecer muita gente, irmão. E aí, eu, assim, por conhecer tanta gente, eu consigo enxergar um pouquinho e montar algumas coisas.